meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada para aqueles que vão assistir este vídeo, quem sabe durante a noite ou ao amanhecer. Vamos falar sobre a Bíblia e o veganismo, mas antes disso eu lhe convido a curtir o vídeo e também a se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Queremos aumentar o tráfego de pessoas participando do nosso canal, de tal maneira que a nossa mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas. Mas voltando ao tema, hoje existe inclusive uma influência muito grande do veganismo que afeta até mesmo o nosso meio cristão, o nosso meio evangélico. Mas antes é preciso que façamos algumas definições. São definições preliminares. O que é veganismo? Veganismo é aquele sistema em que as pessoas só se alimentam de vegetais, não se alimentam de carne animal e não fazem uso de qualquer outro produto de origem animal. Todos os produtos que essas pessoas usam são produtos de origem vegetal. Isso é o veganismo. Mas também tem o vegetarianismo, que é similar ao veganismo, sendo que no vegetarianismo as pessoas se alimentam de vegetais, mas fazem uso de produtos que têm origem animal, ou seja, há uma pequena diferença. E aí vem a grande pergunta, sobretudo para nós cristãos, para nós evangélicos, se devemos ou não ser veganos, se devemos ou não ser vegetarianos e sobre como a Bíblia trata do assunto. O grande desafio em relação ao vegetarianismo e ao veganismo é que eles são calcados hoje em cima de uma espécie de religião. Tornam-se uma idolatria de tal maneira que o ato em si passa a ser um objeto, inclusive até de veneração da chamada mãe natureza. Esse é o grande problema, tanto do vegetarianismo quanto do veganismo. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Voltando ao Gênesis, lá no início, nos primórdios da criação, percebemos que inicialmente Deus disse a Adão que eles só se alimentassem da erva verde. Claro, isso foi uma ordenança tanto para Adão quanto para os animais. Ou seja, eles deveriam ser vegetarianos, entre aspas. Só que a queda introduz o pecado, e aí encontramos logo no início, quando Deus costura peles para vestir o primeiro casal, para cobrir a nudez do primeiro casal, por óbvio, houve ali um sacrifício de animais. Logo depois temos o sacrifício de Abel, que foi sacrifício realizado com animais, com o produto das primícias das ovelhas, dos cordeiros, que eram comuns o seu pastoreio naquela época. Ou seja, dá para presumir que depois do pecado, depois de ter sido feito o primeiro holocausto e os holocaustos seguintes, naqueles primeiros 11 capítulos de Gênesis, dá para se presumir que a carne passou a fazer parte da alimentação das pessoas de maneira geral. Mas aí vem o dilúvio, toda a terra é destruída, todos os animais são destruídos,
à exceção de Noé e sua família, que foram guardados e protegidos por Deus na arca, juntamente com os animais, como Gênesis descreve. Mas passado o dilúvio, Deus diz a Noé que agora também os animais estavam à sua disposição como alimento. Então percebemos logo no início do Gênesis que a carne, o produto animal, passou a fazer parte também da alimentação dos seres humanos. E ao longo da construção do Antigo Testamento, da constituição do povo de Israel no Egito, e depois quando o povo sai do Egito para atravessar o deserto por 40 anos até entrar na Terra Prometida, temos as leis que Deus deu ao povo de Israel. E nessas leis, claro, Deus estabelece restrições em relação aos tipos de animais que poderiam ser ingeridos e aos animais que deveriam ser evitados. E essas leis são leis, digamos, sanitárias. Elas tinham como propósito preservar a saúde do povo, de modo que eles deveriam evitar animais que tivessem um tipo de gordura que fosse prejudicial à sua saúde. Imagine 600 mil homens no deserto, com suas mulheres e seus filhos, experimentando diferentes problemas de saúde. Então foram normas sanitárias, não foram normas de caráter religioso, não foram normas no sentido de preservar a natureza e de prestar a ela uma veneração que não lhe cabe, porque toda veneração, toda adoração cabe somente e exclusivamente a Deus. Quando chegamos no Novo Testamento, por exemplo, você encontra Jesus lá no capítulo 24 de Lucas, comendo peixe com os seus discípulos. Lá no capítulo 14 de Romanos, Paulo fala sobre uns que fazem questão de só comer legumes, enquanto outros comem carne, e nós podemos presumir que a questão ali era porque muitas vezes a carne era sacrificada aos ídolos e muitos dos irmãos com a sua mente fraca tinham problemas na hora de adquirir a carne, na hora de adquirir o produto animal. Mas ele deixa claro que tanto o que come, tanto o que não come, eles estão agindo de acordo com a sua consciência, e isso nada tem a ver com a salvação, nada tem a ver com a santificação, nada tem a ver com a vida cristã piedosa. É tanto que, voltando lá ao Antigo Testamento, na saída do Egito, a ordenança de Moisés, a orientação de Moisés é que na noite em que os judeus sairiam do Egito, eles deveriam matar um cordeiro, e lá houve normas bem explícitas sobre como esse cordeiro deveria ser assado. Eles deveriam comer o cordeiro, e a Páscoa se tornou uma instituição perpétua na vida do povo de Israel. Quando Jesus estava já na semana da sua crucificação, ele se reúne com os discípulos em Jerusalém, no cenáculo, come a Páscoa, ou seja, o cordeiro, com os discípulos, para posteriormente, então, transitar da Páscoa para a Santa Ceia. Ou seja, a carne é um alimento que faz parte da vida do ser humano. Inicialmente, lá nos primórdios da criação, Deus criou os homens como se fossem herbívoros, mas logo depois, quando ele novamente aparece agora a Noé na reconstituição da raça humana, ele já trata com seres carnívoros. Nós somos carnívoros.
Nós precisamos de proteínas e precisamos de carboidratos. E nós encontramos tanto na carne quanto nos vegetais. Então, a grande resposta aqui é que não existe nenhum problema em você comer carne. Não há nenhum pecado. Agora, se você prefere simplesmente comer vegetais e evitar a carne, é um problema seu. Você não pode interferir e querer impor isso a quem gosta de comer a sua carninha, a quem gosta de assar o seu churrasco. Também nós não podemos querer impor isso como uma regra para aqueles que não gostam. É meramente uma questão de opção que nada tem a ver com vida cristã, nada tem a ver com a nossa santificação, nada tem a ver com a nossa salvação. E para finalizar, só devemos levar em conta uma coisa: a nossa saúde. Isso tem a ver com as escolhas que fazemos dos nossos alimentos. Isso tem a ver com o fruto do Espírito, porque lá entre as qualidades negativas das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, Paulo inclui a glutonaria, em outras palavras, comer com os olhos, não é? Há pessoas que comem com os olhos. Em outras palavras, nós temos de comer aquilo que precisamos e exercer domínio próprio, de tal maneira que a comida não passe a ser um Deus, não passe a ser idolatrada, mas que possamos, através da comida, que possamos, através da alimentação, possamos então agradar a Deus, glorificar a Deus e entender que tudo deve ser feito, como disse Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E mais um ponto: os veganistas dizem que os que comem carne, eles estão fazendo exploração animal. São seres vivos. Eu pergunto, isso aqui também são elementos que contêm vida, tanto quanto os animais. Isso aqui, essas cenourinhas tão bonitas aqui, elas também provêm da terra, tanto quanto os animais. Quando os animais morrem, se eles não forem preservados numa geladeira como essa, a carne apodrece e se estraga. E esses vegetais que temos aqui em mãos, não é? Que à minha direita eu tenho uma carne de porco, esses vegetais que temos aqui em mãos, eles mantêm a sua vida enquanto estão plantados na terra e sendo cultivados. Mas a partir do momento em que você corta esses vegetais, eles também perdem a vida, e se não forem colocados numa geladeira como essa, eles também vão apodrecer, vão estragar. Por quê? Porque perderam a vida. Então é um argumento muito frágil dos veganistas, porque, na verdade, tanto os animais vêm da terra, quanto os vegetais vêm da terra, e ambos dependem da vida da terra. E para concluir, eu costumo dizer o seguinte: eu sou vegano. Mas que tipo de vegano? Eu como capim processado em carne ou em produto animal, porque o animal se alimenta do capim, processa o capim e com isso ele sobrevive. Então, eu sou vegano como você, comendo carne todos os dias. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.